Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. É duro, é difícil, é muito complicado. O Vasco mais uma vez estraga o dia do seu torcedor. Assim como foi durante toda a quinta-feira em que o vascaíno se sentiu triste, chateado, desolado com aquela atuação vergonhosa do Vasco da Gama contra o Melgar. Uma atuação que não é digna de Vasco, já digo por aqui. E é importante que as pessoas entendam que trabalham hoje dentro do Vasco da Gama que o que aconteceu lá no Peru na quarta-feira não é Vasco da Gama. E o que aconteceu ontem também dentro da Neoquímica Arena não é Vasco da Gama. E mais uma vez, por conta do que aconteceu numa partida do Vasco, o vascaíno tem o seu dia completamente estragado. Hoje, o domingo do torcedor vascaíno é um domingo muito triste. O grande problema não é perder. Não é perder. Na introdução desse vídeo, antes de iniciar a trazer as informações a vocês sobre a coletiva do Fábio Carille, a trazer as palavras do capitão Pablo Verratti após a partida também em tom de muito desabafo, eu quero só contextualizar, porque eu acho muito válido. Tem jogos durante um campeonato brasileiro que são partidas que você não conta com uma vitória. Toda a diretoria, antes de um início de competição, ele trata um planejamento. O planejamento do Vasco, infelizmente, é chegar aos 45 pontos. Isso internamente é tratado com toda certeza. Qual é o objetivo do Vasco? É chegar aos 45. E a partir desse momento que o Vasco traça um plano para chegar aos 45 pontos, nesse plano o Vasco tem partidas em que se é obrigado a vencer, tem-se a probabilidade de empatar, e uma derrota é algo normal. Jogos contra, por exemplo, Palmeiras no Allianz Parque, jogos contra, por exemplo, um Internacional dentro do Beira-Rio, um Cruzeiro no Mineirão, um Grêmio na Arena, são partidas em que, com toda certeza, lá no planejamento da diretoria está derrota. E esse jogo de ontem contra o Corinthians, eu não tenho dúvida, infelizmente, com pesar aqui no meu coração de vascaíno, com pesar eu digo que o jogo de ontem contra o Corinthians era um jogo que lá no planejamento da diretoria do Vasco estava derrota para o Corinthians. Entretanto, meu amigo vascaíno, não... é duro falar isso, cara. É triste falar isso porque parece que eu estou diminuindo o Vasco. Mas não. Eu só estou tentando ser o mais racional possível para não deixar muito o meu lado torcedor extrapolar aqui e parecer que eu não estou trazendo meus pensamentos com coerência, sabe? Então o que eu quero dizer é normal perder para o Corinthians na Neoquímica Arena. O Palmeiras perdeu um título para o Corinthians na Neoquímica Arena. O Flamengo, que hoje, querendo ou não, é um dos melhores clubes do futebol sul-americano, perde para o Corinthians na Neoquímica Arena. O Botafogo, campeão da Libertadores do Brasileiro, perde para o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso é normal. A gente está falando de um dos estádios hoje mais difíceis de se jogar. É muito difícil você vencer o Corinthians lá, assim como é muito difícil você vencer o Vasco em São Januário. Entretanto, a minha questão em si não é com a derrota. A derrota em si, ela não machuca o vascaíno. Não machuca. O grande problema é a forma como a derrota acontece. E essa é a questão hoje do técnico Fábio Carille sobre o comando do Vasco da Gama. Porque se a gente parar para pensar, na quarta-feira contra o Melgar, no Peru, o resultado não foi ruim. Um 3-3 contra o Melgar, que é o atual líder do campeonato peruano. Uma equipe que tem 5 vitórias seguidas em 5 partidas do campeonato. Numa altitude de 2.300 metros, não é um resultado ruim. O grande problema é a forma como esse resultado aconteceu. A forma como o Vasco desempenhou. O fato do Vasco estar vencendo por 3-1 e deixar o Melgar empatar. O fato do Vasco estar com o placar na vantagem e recuar e deixar o Melgar jogar. O fato do Vasco não ter se colocado, se imposto como Vasco e nitidamente ter sido uma equipe bagunçada durante todos os 90 minutos, mesmo fazendo 3 gols. Isso revolta. Não o empate. E o que revoltou ontem o torcedor vascaíno e deixa o vascaíno completamente revoltado para esse domingo não foi a derrota, mas foi a forma como a derrota aconteceu. O Vasco ontem ele não jogou contra o Corinthians. Ele apareceu.
Ele esteve presente, mas não jogou futebol. Eu não vou falar, eu não vou ousar a dizer que o que a gente viu ontem contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena foi uma partida de futebol. Até foi. O Corinthians jogou bola, o Vasco não. O Vasco estava lá. A partir do momento que a gente vê uma equipe que tem um Tietê atuando no lado direito do campo e tem um meio-campo composto por Matheus Carvalho, Jair e Payet, que nunca jogaram juntos durante o ano de 2025, e nitidamente estava um bolo doido. Eu não vou dizer que aquilo é futebol. Eu me recuso a dizer que é futebol, que o Vasco apresentou um futebol a partir do momento que o Vasco inicia o time titular com o Lucas Freitas na zaga. Eu não tenho nada contra o Lucas Freitas, mas eu não consigo compreender como o Lucas Freitas foi titular ontem contra o Corinthians, sendo que na quarta-feira contra o Melgar, quando o Fábio Carille teve a necessidade de colocar mais um zagueiro, a opção dele foi o Lucas Oliveira e não o Lucas Freitas. Então, ao mesmo tempo que hoje ele deu prioridade para um, na quarta ele deu prioridade para outro. Eu não consigo entender como hoje, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ele botou o Payet como titular e deixou o Payet atuar até o final, sendo que na quarta, quando era para o Payet ter entrado na segunda etapa para reter jogo, ele não colocou. Eu não consigo entender como na quarta, contra o Melgar, que era para ele ter colocado pontas rápidos, ou seja, o Lodge era para entrar, ele não colocou. Eu não consigo entender como ontem, o Vasco tomando um vareio pro Corinthians, ele me coloca o Nuno Moreira e o Verratti faltando 10 minutos para acabar o jogo. Meu amigo, eu não consigo entender nada do que esse cara faz. Nada. E o que me preocupa é, porque talvez não seja apenas eu. Talvez esse elenco do Vasco também não esteja entendendo o que o Fábio Carille quer para o Vasco da Gama. Porque o Vasco perdeu ontem, jogando mal, muito mal. O Vasco empatou contra o Melgar na quarta, jogando mal, muito mal. E o Vasco venceu o Santos. Jogou bem. Eu não vou ser assim, desonesto, não. O Vasco fez uma partida agradável contra o Santos São Januário. Mas talvez muito mais pela força da torcida. Sabe por quê? Porque nitidamente esse elenco do Vasco tecnicamente tem as suas qualidades. A gente viu na quarta-feira contra o Melgar, em que o Vasco vencia a partida por 3-1, com um golaço do Coutinho, que aquilo não é trabalho de técnico, que é o individual do jogador, com um lindo passe do Coutinho pro Verratti, que aquilo não é trabalho de técnico, é individual de bons atletas, e com um bonito gol também do Verratti no final do jogo, com uma linda bola, com uma virada de jogo, que aquilo não tem nada de técnico, é o individual do atleta. A gente não viu nenhum gol contra o Melgar de jogada ensaiada, de jogada trabalhada. E contra o Santos a mesma coisa. Então assim, e ontem contra o Corinthians muito menos. Será que esse elenco está entendendo o que o Fábio Carille quer para o grupo? Será que o elenco está entendendo qual é a ideia de jogo do Fábio Carille? Porque eu, sinceramente, nesse momento, Vascaíno, eu tô achando que não. Porque a partir do momento que a gente tem um técnico desde o início de janeiro aqui no Vasco, ou seja, 4 meses. A partir do momento que a gente tem um técnico que trabalha 2 semanas. Para a disputa do Carioca, o trabalho não é apresentado. E aí, ok. A justificativa que foi dada é: não há reforços, houve pouco tempo de trabalho. Compreensível. Os reforços foram entregues e o Vasco teve 3 semanas para trabalhar com esses reforços e ajustar o elenco. E depois de 3 semanas, nada mudou. Então, assim, eu tô começando a entender que o problema talvez não seja grupo, não seja elenco e seja um técnico. E aí, meu amigo vascaíno, se o problema é do técnico, com todo respeito, o problema é do Pedrinho, o problema é do Felipe, o problema é do Marcelo Santana. Eu não vou colocar a culpa no Fábio Carille, não. Porque eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque o culpado é quem colocou ele lá. E se colocou e não tá dando certo, o culpado continua sendo o responsável por ter colocado ele lá, porque não o tirou ainda. Eu não tenho nada contra o Fábio Carille. Absolutamente nada contra o treinador. O que eu tenho contra ele é ele ficar no Vasco. Aí eu tenho contra. Porque não tá dando. Um trabalho ruim, desempenhos ruins e um técnico que na entrevista coletiva foge das perguntas. Uma entrevista coletiva de 10 minutos. Era pra ele ontem ficar meia hora falando na Neoquímica Arena, ele ficou 10 minutos e deu a justificativa do calendário. Quarta-feira foi o balão de oxigênio no intervalo. Hoje são os jogos. Dê uma olhada aí nas palavras do técnico, porque sinceramente, Fábio Carille me deixou sem paciência
após a noite de ontem? A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, né? Não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol. Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. E sobre o Capasso? Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. A decisão... Boa noite. Está sendo o terceiro jogo aqui. Eu vim 2 com o Santos e agora com o Vasco. Sempre falei isso, eu sou muito grato ao Corinthians. Fiquei 10 anos aqui, minha gratidão é enorme, mudou a minha vida. Mas a vida da gente segue, já fui para a Arábia, já fui para o Japão, enfim. A vida da gente segue, né? E sempre que volto aqui encontro amigos e tudo mais. 10 anos é uma vida, é uma história dentro de um clube, né? E minha gratidão vai ser eterna aqui por tudo que aconteceu comigo. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então a gente... Em algum momento a gente teria que fazer isso. Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar sim, a decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou. Estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. O Garré, rapidamente. O Garré, como já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho, comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha. O Garré terça-feira será... Amigo, torcedor vascaíno, de fato é tenso, é complicado, é complexo. Tem que acompanhar esse Vasco da Gama diante aí de tudo que está acontecendo. Uma grande vergonha, uma grande loucura. E a gente traz aí as palavras a vocês agora, nesse momento, sobre a preparação. Entretanto, rapidamente, antes de prosseguir com o vídeo, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. A gente não teve esse momento, né, de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão às 7 horas em ponto. Fala Gigante pela parte da tarde. E Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu conto muito com você. Eu conto muito com o seu like. Eu conto muito com o seu joinha, com o seu gostei. Eu sei que é muito difícil, diante de tudo que aconteceu ontem, diante de tudo que está acontecendo hoje no Vasco da Gama, mas de verdade mesmo, não saia desse vídeo sem se inscrever. A gente está aí na meta, chegar à marca dos 150 mil inscritos. Então eu conto muito com você. Curta, compartilhe e se inscreva. Vamos fazer aí de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Fechou? Agora sim, vamos embora aí ouvir as aspas de Fábio Carille sobre a preparação que ele teve para o Vasco da Gama. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então a gente... Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará.
Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense, quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou. Estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes assim, errou, continua na mesma pegada, continua que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. Rapidamente. O Carré, como já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho, comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha, o Garré terça-feira será titular. Nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido, cara. Nenhum jogo. Faz um gol ali, acontece, o jogo muda, o jogo cresce, vai para cima. É um jogador também que é um guerreiro, privilegiado fisicamente, mas já está com 36 para 37 anos, não sei se já fez 37. Tem que respeitar. Como eu quero intensidade, eu não consigo ter uma sequência com o grupo que jogou contra o Santos, a base que jogou lá na Venezuela. Se eu quero intensidade e não dá para cobrar com esses jogadores todos não ficando fora de jogo. Sei que o Corinthians, por exemplo, lá contra o Bahia poupou muitos, hoje também segurou 4 jogadores aí, fora os que estão machucados. É a nossa luta diária e também deixar todos preparados que vão jogar, cara. Vão jogar, não tem jeito, é que eu tenho falado. Vão jogar, vamos precisar de todos aí. Do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Meu amigo vascaíno é duro, né? Ele se preparou muito para tomar de 3 do Corinthians ontem na Neoquímica Arena e poderia ser de 5 ou 6, né? O 4, porque ainda foram 2 gols anulados e sobrou. O próprio Memphis Depay, ele fala sobre isso, né? Ele diz que o Vasco deu muito espaço e era pro Corinthians ter feito mais gols. Então olha que vergonha, né? Um jogador do Corinthians vindo na entrevista coletiva deixar muito bem claro que o Vasco deixou espaço e o Corinthians não fez mais porque de fato deu mole, não aproveitou o espaço que foi deixado. Então o trabalho do Carille é horrível, é ruim. A gente vai trazer no Fala Gigante mais opiniões sobre isso, mas eu já digo de uma vez só. Hoje para mim tem que demitir. Terça-feira temos uma partida muito importante contra o Puerto Cabello. Um jogo decisivo, um jogo que a vitória é obrigação. Se perder para o Puerto Cabello, o Vasco está praticamente eliminado da Copa Comebol Sul-Americana. Então assim, vai esperar perder, cara? Vai esperar deixar passar a Sul-Americana? A gente tá, 5 anos sem disputar essa competição internacional. É sério? Vocês vão deixar o Vasco ser eliminado? Vocês acham que o Fábio Carille vai dar algo pro Vasco? Vai dar algum retorno pro Vasco? Eu não acho. Então, assim, se não há uma convicção no trabalho do treinador, por que manter ele? Eu acho que isso é algo importante a ser questionado. E quem falou muito também sobre a atuação de ontem, até numa forma de revolta e de desabafo, foi o nosso atacante argentino Pablo Verratti, o nosso grande líder, o nosso grande capitão. E a gente traz as palavras do Verratti aqui a vocês, nesse Acorda Vascão. Cara, no hay time misturado. Acá hay un equipo, un grupo que tem que estar pronto quando toca jogar a cada um. A gente tem que ser inteligente porque tem ano longe, tem muito jogo, muito campeonato por disputar, mas tem muito por melhorar. Eu não gosto de falar quando não me toca jogar, mas corresponde falar. E a gente comete errores muito infantiles que sirven os goles para o equipo adversário. Somos um time que toma muito gol desde o ano passado.
Mas no quiero falar que es un problema de la defensa, un problema del time entero. Partiendo de los atacantes, a gente tem que defender melhor, tem que cometer menos erros, porque você, neste campeonato, comete un error, tem grandes jogadores y la bola es gol. Entonces a gente tem que melhorar mucho, no puede tomar 3 goles con Melgar, 3 goles hoy, 1 gol con Santos. Es imposible competir así. Entonces a gente tiene que ser autocrítico, tiene que melhorar mucho. No es culpa del entrenador, es culpa nuestra, de los jugadores, porque los errores son muy infantiles. Mas parte de los atacantes, no falo de la defensa, de nada en particular. A gente tiene que defender mejor partiendo desde la delantera. Mas é o começo, melhor que aconteça agora, que não aconteça mais adelante, mas a gente tem que melhorar muito. O vascaíno é de fato tenso, triste, complexo, complicadíssimo. Eu vou ficando por aqui, sem estômago algum, para aturar esse Vasco da Gama, para entender o que aconteceu ontem. Então, desde já, eu peço aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante mesmo para o crescimento do nosso canal. Fechado? Então curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento, vai fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho. Fechou? Vamos que vamos, se inscrevam. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.